Esse apartamento foi arrematado em leilão caixa e se você quer saber todos os detalhes, fique nesse vídeo que eu vou te mostrar. Os custos iniciais foram de aproximadamente R$ 50.000 e o custo da arrematação foi de 249 mil. O custo mensal para manter esse projeto depois de assinar o financiamento fica no valor de aproximadamente R$ 2.600. O custo de R$ 50.000 inclui o leiloeiro, entrada, ITBI, registro, taxa caixa, despachante, certidões, móveis e o acordo de desocupação. Isso mesmo, acordo de desocupação. Esse imóvel estava ocupado e foi necessário fazer uma desocupação amigável para que nós pudéssemos tomar posse. E sabe uma coisa bem interessante sobre esse projeto? Eu não estava no Brasil, isso mesmo. Não foi o primeiro imóvel que eu comprei desse jeito, tá? Mas eu não estava no Brasil. Eu tinha acabado de me mudar, posso dizer assim, me mudar para Portugal. Na verdade, eu passei um período de 2 anos e meio em Portugal, porque isso já passou, já aconteceu, então eu estou gravando esse vídeo não necessariamente o vídeo, o clipe que está passando aqui, que esse clipe foi da posse do imóvel, mas agora é janeiro de 2026, então novas decisões serão tomadas sobre esse imóvel. Nós acabamos ficando com no acordo de desocupação, nós ficamos com o jogo de cozinha e o fogão, né, que fazia parte ali, o gás também, o kit gás, porque eram coisas que nós teríamos que fazer depois, não teria serventia para o antigo mutuário, né, então foi bom para ambos os lados. E agora, eis a questão, tive uma reunião com o meu sócio, que outro fato interessante sobre a nossa sociedade, né, nós temos esse imóvel juntos e nós já compramos 5 imóveis juntos e nós só tínhamos conversado, né, nos visto uma vez na vida, no dia de assinar um contrato no cartório, uma vez há 3 anos atrás. Então nós fizemos uma reunião e conversamos e pensamos: "Será que não é hora de vender o Schimpfwille, aquele imóvel que nós arrematamos e estamos mantendo em carteira?". Então eu fui fazer um estudo e eu ainda não decidimos, na verdade, o que eu vou fazer agora e o que eu fiz, e vou reforçar aqui com vocês, né, vou reforçar, é a pesquisa de mercado. Então sim, existem unidades à venda. E aí, como que funciona uma pesquisa de mercado? Sempre que você for foi o que eu fiz lá, há quase 3 anos atrás, 2 anos e meio, vamos colocar assim. Eu não conheço esse imóvel pessoalmente, tá. Eu estou no Brasil, e como eu estou no Brasil, eu fiz uma reunião presencial com o meu sócio, estou em Curitiba, e eu quero sim visitar esse imóvel pessoalmente. Então eu fui olhar os imóveis que estão à venda no mesmo prédio, no mesmo condomínio, né, na verdade. Filtrei ali por 3 quartos, porque a nossa unidade é uma unidade com 3 quartos, suíte. A nossa unidade, ela não tem armários, como nessa unidade que está passando aí. Essa unidade, ela tem armários em todos os cômodos. A nossa unidade tem armário nos banheiros e também box em ambos os banheiros. A vaga, eu confesso que eu não sei qual é a minha vaga. Condomínio, condomínio mesmo, né. As fotos desse anúncio estão super bonitas. Eu ainda não fui conhecer o condomínio pessoalmente também. Então eu acredito que eu faça isso nos próximos dias, eu quero ir pessoalmente no condomínio, fazer as minhas próprias fotos e vídeos, quero conhecer a unidade, mas a unidade ela está no segundo inquilino.
Na verdade, nós tivemos um inquilino que ficou um pouco menos de 1 ano, pediu para sair antes não, ele ficou 1 ano e saiu, algo assim, e entrou esse outro contrato. Ambos os contratos, ambos os contratos foram pelo quinto andar, sabe, a imobiliária é quinto andar, então eu pago a administração do quinto andar, porque eu estava em Portugal, a quinto andar ela faz toda a parte, ela tem um sistema de gestão muito bom, né, que você cadastra o seu imóvel, aí vai um fotógrafo profissional, tira as fotos, faz o vídeo, então eu tive aquele vídeo profissional que veio por lá, coloca o inquilino, administra, então isso facilita bastante. E hoje mesmo pagando a administração, a operação se paga, né, porque, tem um custo de financiamento de 2.200, mas recebe uma locação de 2.400 mais as despesas de condomínio e IPTU. Então, ali a diferença que tem no valor do aluguel já paga a administração, então ele fica praticamente no zero a zero, ele se paga, é uma operação que se paga. Só que agora tem a questão da venda, se for vender por quanto? Aí por isso que eu vim dar uma olhadinha em todos os imóveis que estão na venda, que estão à venda lá no condomínio. Lembrando que eu estou selecionando unidades com 3 quartos porque no condomínio também tem unidades de 2 quartos. Eu acho que até que foi isso que confundiu um pouco no dia do leilão, talvez não teve porque o meu lance foi de 249. E eu acho que as pessoas na época, 2 quartos era 280, 290. E aí eu acho que muitas pessoas acharam que era um de 2 quartos, e que sabiam ali o preço mais ou menos que estava à venda, e não foram acima por conta disso na época. Porque eu já imaginava eu falo para o meu sócio que eu até seguraria até o fim desse contrato, dessa locação, até a finalização dessa locação, mas eu já vou pedir a avaliação e perguntar se os inquilinos não querem comprar, né, porque a preferência, o direito de preferência é sempre do inquilino, né, então você precisa perguntar para o seu inquilino, formalmente, se ele deseja comprar o imóvel ou não. Aí o inquilino, ele responde ali um e-mail, né, ou então assina, a sua pergunta formal, dizendo que não quer comprar, ou que ele quer, se ele quiser, aí você já vai fazer a negociação, né. Isso tanto com inquilino, quanto com ocupante. Então, se você arremata um imóvel e ele tem um ocupante, a primeira tentativa de venda é sempre para o ocupante. Então, como vocês podem ver, pode variar muito de preço em um mesmo condomínio, porque aí tem a questão de acabamento. Então dá para ver que no mínimo ali 390, o mais caro que apareceu foi de 259. E aí você pode olhar, né, os outros imóveis para ver o que o seu tem a mais ou não, para ver se você vai colocar abaixo ou acima, para conseguir precificar dentro do valor de mercado. E claro, a avaliação Caixa, porque como é a Caixa quem vai refinanciar, né, para outra pessoa, quem vai financiar provavelmente para outra pessoa é a Caixa, então eu gosto sempre de já pedir uma engenharia nova, porque como a engenharia eu tenho o valor da engenharia válido por 6 meses para negociar a venda, e aí eu negocio a venda dentro daqueles 6 meses. Só uma vez
que o que aconteceu foi que eu tive uma avaliação muito abaixo do que eu esperava em uma casa, e eu aguardei os 6 meses para pedir uma nova avaliação, porque não fazia sentido nenhum. Eu falei com o engenheiro na época, não consegui reverter. Mas normalmente as minhas engenharias são bem boas, pós-arrematação. Então eu faço a arrematação e eu arrumo o imóvel. Eu pinto, troco o piso, troco os espelhinhos, né, das tomadas, coloco uma cozinha se necessário, coloco box no banheiro, coisas assim. Uma iluminação, piso laminado, né. Coloco coisas que são rápidas, são fáceis, são rápidas, são bem estéticas, então são fáceis de aprender, assim, de não são coisas feitas por terceirizados, então o piso laminado vem uma empresa de laminado, e faz, você pode contratar, ou você pode contratar alguém que faça a gestão da sua obra também, para finalizar. Eu gosto de eu mesma fazer, mesmo sem estar no país, mesmo sem estar no país. Porque a minha ação basicamente é a mesma, como se eu estivesse na cidade do imóvel, mas independente de onde eu esteja. Se eu estou na Europa, se eu estou nos Estados Unidos, ou mesmo se eu estou no Brasil, o que que eu vou fazer? É na cidade, eu vou pegar e vou procurar fornecedores de piso laminado, 3, mandar mensagem para 3, perguntar qual é o valor do metro quadrado. Ah, ok. E rodapé? Rodapé de 8, rodapé de 10, quanto? Você vai olhar o valor e vai ver a marca, normalmente a mesma, né, e aí você já pede pra instalar, pede pra ir lá fazer um orçamento, ir lá instalar. A única coisa é que não é você que vai receber esse fornecedor, né. A mesma coisa pra uma cozinha, você vai comprar, você vai olhar as fotos, você vai comprar. Precisa de um montador, você vai, né, fazer a gestão ali do projeto, mas isso não exige a sua presença física, então você consegue gerenciar um projeto. Não exige, mas não quer dizer que você não queira fazer, porque eu particularmente amo, eu amo uma obra. Eu amo participar e ver, assim, sabe, a mudança, eu gosto muito. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu participo. Então, da outra vez, o que eu fiz? Eu deixei 3 obras prontas antes de viajar, então as vendas foram acontecendo durante a minha viagem. E fiz uma arrematação que foi essa, foi apenas essa que eu fiz antes de voltar. E aí, assim que eu voltei, ah, não, não, minto, 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 TV de pérola. TV de pérola, como eu esqueci, é verdade, agosto ou setembro. Eu arrematei uma casa em pérola. E aí essa casa de pérola, eu vou vender, né, estou vendendo, estou em processo de venda para a ocupante. Então a gente só não começou a obra ainda, ou não decidiu, né, na verdade, se vai ter obra ou não, porque eu ainda não sei o quanto de crédito que vai liberar para ela no financiamento, então vai depender disso. Se liberar um crédito bom para ela, dá para fazer uma reforma super legal, assim. Com tudo, né, dependendo de quanto liberar. Se não liberar muito, aí já não dá pra fazer uma reforma tão grande. Então, precisamos disso ainda. Só que tem ainda tem algumas coisas com o nome, porque o que que acontece? Quando uma pessoa vai financiar, ela precisa ter nome limpo, renda comprovada. Renda comprovada ela já tinha, que ela tem um emprego e tal, CLT, isso ajuda muito, que é só pegar os olerites. Ok, reunimos os olerites, mas, tinha a questão do nome limpo, então nós tivemos que fazer, o levantamento no Serasa, das dívidas dela, todas as dívidas, aí fizemos um acordo, não tinha até é porque teve uma dívida de 4 mil e pouco que foi negociada por R$ 250 ou R$ 500, não lembro, alguma coisa assim, e uma outra dívida.
E aí tem a questão da do status civil, né. Então, se você é solteiro, é certidão de nascimento, mas pode ser se você tem uma certidão de relacionamento, uma certidão de casamento ou uma certidão de união estável, eh, enfim, certidão de casamento, você tem que ter uma, certidão, né. E aí a dela está desatualizada, então estamos atualizando isso para poder fazer a liberação, para saber exatamente quanto vai liberar. Então tem o meu custo, aí vamos ver o quanto vai liberar, tem o meu lucro mínimo, né, que pelo tempo do projeto e tal, o tempo que eu tô esperando pra e aí a reforma, e o valor de avaliação. Então comprei foram só 2 arremates durante minha viagem pessoais, né, e aí dezenas dos assessorados. Nesse condomínio eu não assessorei ninguém, só tive mesmo a minha arrematação. Eu não me lembro de ter visto o Village, mas eu não acompanhei, confesso. Depois eu não acompanhei tanto. Se teve outro no Village. Às vezes, o que me chamou a atenção é do Champville, porque, o apartamento 1006, que é o nome da empresa, é em homenagem ao meu primeiro apartamento, que é o apartamento 1006, do Champ, que é na mesma rua do outro lado, também é na linha verde. Então, que é um outro imóvel que foi comprado na planta. Ele foi comprado na planta, pouco antes da entrega, parte da entrada parcelada, tem várias coisas que eu posso detalhar mais sobre essa compra em um vídeo sobre ele, que é o Champville, que é o 1006. Enfim, é assim que se faz uma pesquisa de mercado. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham aproveitado essa aula. E se você deseja saber mais sobre esse mundo dos imóveis de leilão, não deixe de me seguir.